a relação entre o equilíbrio ecológico e as redes sociais. No Clique Ligue de hoje, vamos entender como um tema tão complexo como a aprovação do novo Código Florestal ocupou as ruas, as redes e a criatividade de milhares de brasileiros que usaram seus computadores e celulares para apoiar o movimento Veta Dilma. O nosso primeiro convidado de hoje é o Basileu Margarido. Ele é engenheiro, ex-presidente do IBAMA e integrante do Instituto de Democracia e Sustentabilidade. Por Skype, quem também participa dessa conversa é o Márcio Astrini, coordenador da campanha do Código Florestal do Greenpeace. Bom, muito obrigado por vocês estarem no programa. Obrigado, Márcio, por estar aí virtualmente com a gente. Obrigado, Basileu, por estar aqui no programa. Vamos começar, então, bem do começo. Por que Veta Dilma? Então, porque o Congresso Nacional aprovou uma lei que representa o maior retrocesso na política ambiental, na legislação ambiental que a gente já assistiu na história desse país, né? Como já dizia nosso presidente, nunca antes na história desse país, né, nós tivemos um retrocesso, um tamanho retrocesso na legislação ambiental, como essa aprovação do Código Florestal agora pelo Congresso. E, no nosso entendimento, a única solução, né, que podemos ter é que a presidente Dilma vetar tudo, vetar integralmente esse projeto e começar a discussão de novo. Começar do zero. Márcio, você está aí com a gente de Brasília. Como é que parece que talvez hoje aconteça esse veto, é isso? As especulações aqui são muitas, né? Tem gente dizendo que a Dilma já está reunida agora com alguns ministros, tem gente que diz que é só sexta-feira mesmo. Isso é uma coisa que a gente nunca sabe. Às vezes ela está reunida agora e vai tomar decisão só para sexta. Não dá para saber. Mas eu estava ouvindo o Basileu aí, e eu queria só complementar o que ele diz. Eu acompanho isso há muito tempo aqui, né, de Brasília, eu continuo aqui inclusive. E uma das coisas que a gente discute é assim, esse código que está aí, que foi escrito, que saiu do Congresso, o que ele traz de verdade de ganho para as florestas? Né? Nós passamos 2 anos e meio discutindo esse código para ver o quanto que a gente não deixava aumentar o desmatamento. Em nenhum momento essa lei, por exemplo, ela teve um artigo, nenhum momento dela, onde ela diz o seguinte: vamos combater o desmatamento que acontece na Amazônia, por exemplo. Eu estava fazendo um cálculo aqui antes da gente começar o programa, a cada minuto que passa, 1,3 campos de futebol, isso segundo a média dos 2 últimos anos, que foram os índices mais baixos de desmatamento da história, são destruídos na Amazônia. Em que momento a lei, por exemplo, se preocupa com isso? Em nenhum momento. Então é por isso que é o veta tudo. Porque nós não queremos discutir o quanto a gente vai aumentar mais o desmatamento, vai aumentar muito mais ou um pouco mais. Essa não é a discussão que interessa para o Brasil. Por isso veta tudo. A discussão que a gente quer fazer é outra. É como que a gente vai fazer para acabar com esse desmatamento e dar condições dignas e melhores de vida para as pessoas que dependem da floresta para viver e também para os agricultores brasileiros. Isso não passa por desmatar mais. Basileu, dentro da proposta do IDS, né, quais são os pontos mais críticos aí desse projeto aprovado no Congresso? Eu acho que o mais crítico, enfim, e que é mais comentado, etc., é a questão da anistia, né? O projeto anistia todo o desmatamento ilegal praticado no país até o dia 22 de junho de 2008. Né? É uma data meio mágica, a gente pode explicar aí qualquer hora, acho que não é agora esse momento, mas ele simplesmente faz de conta de que ninguém agiu incorretamente, ninguém agiu contra a lei, ninguém desmatou ilegalmente. Quem desmatou, desmatou, bacana, esses vão receber um prêmio, né? E aqueles que cumpriram a lei, que deviam ser estimulados pelo Estado, deviam ser estimulados pelas políticas públicas, esses vão acabar prejudicados, né, por esse projeto aprovado da maneira que foi. Essa é a questão mais comentada, mas infelizmente não é a única, né? Só para explicar essa questão da anistia, não só o projeto anistia as multas aplicadas até hoje, mas ele também faz com que quem desmatou não tenha mais a responsabilidade de recompor
a área desmatada, a área degradada. Então, se você já foi lá, plantou soja, você fica pronto. Numa área ilegal, a partir de um desmatamento ilegal, você vai ganhar aquela área para o resto da sua vida, você pode ir lá, ninguém vai te perturbar mais, tá certo? E isso, obviamente, é essa lógica insana, né, de ação do Estado que prejudica quem fez certo, né, e premia quem fez errado, né? Agora, não é só isso que o projeto faz, né? O projeto também, como o Márcio colocou, ele também, se ele não estimula, ele deixa brechas enormes para novos desmatamentos, né? Por exemplo, reduzindo áreas de preservação permanente, né? Para quem está assistindo, o Código Florestal ele tem dois grandes instrumentos, né, para a preservação das áreas naturais, né? Áreas de preservação permanente, que são as áreas sensíveis, né? Por exemplo, as matas ciliares, as encostas dos morros, né? Que a gente vê todo momento, enfim, quando chove muito, desliza, pessoas que ocuparam irregularmente encostas acabam, enfim, às vezes até tendo aí perdas de vida, né? Em função desse tipo de problema. Pois é, isso o código, né? O que esse novo código está fazendo, esse projeto aprovado no Senado está fazendo tornando essas áreas mais vulneráveis, né? Inclusive as matas ciliares, que são extremamente importantes para a proteção da água, né? Aquela água que a gente consome, né? Que chega na nossa torneira, né? Que vem dos mananciais e que nós estamos desprotegendo e com isso, enfim, piorando, permitindo, né, que a qualidade da água que chegue para a gente possa piorar. Então, são essas questões que estão envolvidas, né? Queria te perguntar, primeiro eu queria convocar você que está assistindo o programa a participar, mandando perguntas pela própria home aqui da TVT ou pelo nosso Twitter, que é @RedeTVT. Qual é o tamanho dessas multas? Uhum. Qual é o valor econômico disso? E qual é o tamanho do lobby que está contra o Veta Dilma? Nos últimos 5 anos aí, enfim, nós temos pelo menos 4 bilhões de reais em multas aplicadas. Isso, qual é a porcentagem de pequenos produtores e dos grandes e médios devastadores? Não falei produtores, mas vamos falar de devastadores. Eu acho que nesse valor aí das multas, dos desmatamentos irregulares, eu não tenho essa conta, muito provavelmente seja equivalente à própria concentração de terras no país, né? Onde os grandes proprietários detêm cerca de 80% ou mais, né, 80% da área rural do país, né? Deve ser isso também com relação às multas, esse mesmo percentual, se não mais. Márcio, você tem esses dados, por exemplo? O impacto dessas multas, ele vai cair sobretudo sobre o pequeno produtor ou o pequeno sitiante ou pelos médios e grandes devastadores, vamos chamar assim? Essa inclusive eu vou te dizer assim que é o embuste que foi armado, né? Porque você tem, por exemplo, a gente não tem esse dado, porque veja bem, você tem assentamentos de reforma agrária que chegaram em uma área que já estava totalmente desmatada, de floresta, inclusive isso é o que diz a lei, você só pode assentar gente aonde você já tem o desmatamento consolidado, e a agrária que tem que incluir o que foi feito, né? Então, quem deve, por exemplo, numa área dessa, não é o assentado, é o governo. É ele que deveria ali colocar o recurso para fazer a recuperação da área. A multa vai para ele. Então é difícil fazer esse cálculo, até por uma questão de justiça. É óbvio que as maiores multas em volume de recursos, elas estão concentradas nos grandes desmatamentos. A gente, em 2009, por exemplo, fez sobrevoo naquela região de Marabá, a grande comércio São Paulo de Carajás, e ali a gente encontrou vastas áreas sendo desmatadas, e áreas grandiosas, né? São áreas de 1.000 hectares, 1.500 hectares, que você não faz para a produção de agricultura familiar ou para a subsistência. São áreas para expansão mesmo da própria terra, porque você não precisa dessa área nem mais para produzir, né? A área ela é já subutilizada, está desmatando mais para aumentar o capital fundiário. Eu não sei nem se o IBAMA tem essa separação de pequeno, médio ou grande.
Mas é muito importante dizer isso, que durante esse processo do código, essa situação que vocês estão conversando aí, né, de que essas multas para os pequenos, elas levariam esses pequenos a ter que abandonar as terras e tal, isso não é verdade, né? Inclusive, você resolve isso facilmente. O governo, é só ele revisar essas multas e dizer, olha, por condição social, o agricultor familiar, ou aquele que faz isso no Bolsa Família, né? O agricultor familiar, ou aquele que tem a renda muito baixa, ele está isento dessa multa, a recuperação vai ser feita com a assistência do Estado, né? E esse daqui é um caso, que é o sujeito que socialmente não tem como arcar com esse custo, que ou ele fez ou ele herdou, né? Sem ter culpa do desmatamento em si. Agora você tem do outro lado o criminoso ambiental, que inclusive é aquele que nesse sobrevoo que eu estava falando, ele desmatou apostando na impunidade. O secretário de Meio Ambiente do Mato Grosso, por exemplo, durante a discussão do Código no ano passado, mandou uma carta para a Presidência da República, num gabinete de crise que foi criado lá, dizendo o seguinte, pelo amor de Deus, deem um jeito nessa discussão do Código, porque o desmatamento no Mato Grosso aumentou 400% e as pessoas estão desmatando porque acham que vão ser anistiadas. Esse é o criminoso ambiental, que desmata achando que a lei não vai pegá-lo. Então você tem que separar esse joio do trigo aí. Essa discussão do Código não passou longe de fazer isso. E não porque não teve capacidade, não teve interesse de ouvir quem poderia resolver essa situação. Eu costumo dizer, só para terminar, que essa aliança do Veta Dilma, ela é formada e tem declarações, desde, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil e Procuradores da República, que são homens que mexem com a lei, até passando pela igreja, né, que faz da floresta uma questão de vida, de sobrevivência do ser humano no planeta, até por cientistas que dizem que o Código vai ser um desastre ambiental e que não foram consultados, né, para embasar essa transformação do Código. Bom, veja bem, uma lei que recebe críticas da lei e da ciência deve ter alguma coisa errada, né? Não é possível que ela esteja só ela certa e o resto do Brasil inteiro, todas as pessoas estejam de mau gosto com o que foi escrito pelo Congresso. Peraí, tem uma pergunta aqui. José Matheus, Basileu, vocês tinham noção do tamanho que a manifestação tomaria? Qual foi o sinal mais inusitado que vocês viram na campanha? Eu acho que para os dois, essa pergunta. Não, a gente não tinha noção que ia tomar essa dimensão, mas trabalhamos muito para isso acontecer, né? Fizemos, enfim, a gente tinha um problema no ano passado, que essa discussão do Código Florestal não ia para os jornais, enfim, para a mídia, né? Era uma discussão complicada, enfim, não tinha muito, obviamente que os jornais, a mídia tradicional, ela tem muitos, né, das empresas, né, vinculadas ao agronegócio como anunciantes, né? Então, para os jornais, para a mídia, é um assunto, vamos dizer assim, desagradável, né? Então, tinha muita dificuldade em veicular, em discutir efetivamente o assunto do Código Florestal nos jornais, na televisão, nas rádios, etc. Então nós, enfim, começamos essa campanha no site florestafazadiferença.org.br, investimos muito em esclarecimento, em informação, fazíamos vigílias, né, de 3 dias seguidos, né, no ar, direto, online, né, ao vivo. Para vocês aqui é mais fácil, né? Vocês têm uma estrutura bacana para fazer isso. A gente teve que construir essa estrutura e, enfim, com uma série de limitações, mas as pessoas foram percebendo, enfim, o que significava, o que estava em jogo, qual que era a discussão. E esse ano, com o Veta Dilma, realmente ganhou uma proporção grande. Bacana. Eu acho que a adesão mais inusitada foi da Hebe Camargo, né? Agora, Marta, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Eu quero que você continue acompanhando a gente. Obrigado pela sua participação. Você volta no próximo bloco. E para quem quiser participar desse movimento que a gente está fazendo hoje aqui na TVT, é só entrar na nossa página na internet, que é tvt.org.br, e o nosso Twitter é @RedeTVT e o nosso Facebook é /RedeTVT. Pode participar, a gente vai dar voz para todo mundo aqui hoje. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já.